Bom, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um encontro realizado pelo Grupo de Estudos de Direito Digital da FAAP, né? Agora com uma nova identidade, que passou a se chamar Digital Descomplicado, em conjunto com o Digital Rights, né? Esse grupo formado pelo Dr. Plínio Rigazzi, Dr. Hélio Tomba Neto, Dr. Marco Eugli e Dr. Eduardo Raeliu. Hoje vamos conversar sobre as atualidades do direito digital, focados mais no aspecto da inteligência artificial, alguns temas atuais que percorrem aí no dia a dia de todos nós, do mundo jurídico e também do mercado, né? Também cumprimento, mesmo não estando aqui, mas deixou o seu abraço aqui, estendo o cumprimento a ele, nosso professor orientador, Dr. Luiz Fernando Amaral, que sempre nos brinda, né, com a sua presença e infelizmente hoje não pôde estar aqui. Bom, vou fazer um breve relato aqui dos currículos, que são bem extensos, e já passo a palavra aqui para o Dr. Hélio, para iniciar também as apresentações aqui, as perguntas, o debate, para que a gente flua tranquilamente aqui no horário. O Dr. Hélio é advogado, graduado pela Faculdade de Direito de Sorocaba, a FAD, pós-graduado em Direito do Trabalho, em Processo do Trabalho, pós-graduado em Direito Digital e Compliance, ambas pela faculdade aqui, IBMEC de São Paulo. Foi presidente da Comissão de Compliance e Direito Digital da 53ª subseção da OAB de São Paulo, na cidade de Itu, e foi presidente do portal Digital Rights Association. Então, agora aqui passo para o Plínio, né, que o Dr. Plínio Rigazzi, que eu tive o privilégio e a honra de trabalhar junto com ele. Eu trabalhei no escritório do Dr. Plínio durante alguns semestres ali na faculdade, e aprendi muito. Tá aqui, Plínio, meu registro aqui, meu agradecimento, que é advogado com amplo conhecimento em direito digital e tecnologia, linguagem de programação, inteligência artificial, sócio fundador do escritório HSLG Advogados, tem LLM em direito e tecnologia pela Escola Politécnica da USP e especificações pela FGV e PUC São Paulo, e atualmente é membro da 23ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB da capital, São Paulo. Dr. Marco Eugli, também tive o privilégio de trabalhar com ele, é advogado criminalista, especialista em direito penal pela PUC aqui de São Paulo, pós-graduado em Direito e Tecnologia da Informação pela Escola Politécnica também da USP, e pós-graduado em Direito Penal Econômico pela FGV. E, por último, o Dr. Eduardo, que é advogado em Direito Digital, Propriedade Intelectual e Regulatória, professor de Direito Digital, pós-graduado em Propriedade Intelectual, PI, né, pela FGV, e é membro da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Hélio, a palavra está contigo. Muito obrigado. Bom, Guilherme, podem dispensar todas as formalidades, está tudo certo. Eu falo aqui em nome de todos os DR que DR mesmo é só Digital Rights. Doutor, fique tranquilo, né? Somos amigos de longa data, então fiquem sossegados, podem chamar de Hélio, Marco, Plínio, Eduardo, fiquem à vontade, tá bom? Nós agradecemos imensamente o convite e a oportunidade em poder estar aqui na reunião do grupo de estudos. Muito obrigado mesmo. Agradeço a todos do grupo, em nome do Guilherme. Nós estamos aqui à disposição, uma honra para a gente conversar com o pessoal que está, como o Marco estava comentando há pouco, né, na nossa conversa inicial, o pessoal que realmente está nas cadeiras da faculdade, né? Não só em graduação, etc. e tal, mas são pessoas que estão buscando, né, sempre o aprimoramento constante na parte de estudo, estão ali realmente vinculadas e são mais destaques, né, com interesse na mídia, etc. E tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Nós agradecemos imensamente a possibilidade e a oportunidade de conversar com vocês que estão aqui, os 21 participantes, né, dentre a galera da equipe organizadora, e você que está assistindo a gente no YouTube. Muito obrigado por deixar seu tempo com a gente. E, bom, nos siga nas redes sociais. Aqui no vídeo eu vou deixar tanto o Instagram do Direito Descomplicado e do Digital Rights, então fiquem à vontade. E, bom, a honra é nossa e estamos à disposição para qualquer indagação, Guilherme. Muito obrigado, pessoal.
Bom, para dar início, então, passo a palavra aqui para Paloma, nossa integrante, uma das integrantes aqui do grupo, né, Digital Descomplicado. Paloma, está contigo agora para fazer os questionamentos. Olá, boa noite a todos. Eu queria iniciar com as perguntas. Separei uma pergunta aqui e eu queria saber como a inteligência artificial ela está sendo aplicada no direito, mais especificamente no direito digital, para auxiliar na tomada de decisões judiciais. Querem direcionar as perguntas? Como vocês preferem fazer? Plínio, sintam-se à vontade. Bom, pode falar, Tim. Vamos lá, eu vou fazer um breve introito aí com relação à sua pergunta, que ela é super ampla, né? Então, como está havendo uma introdução? Eu entendo que, a princípio, as startups, elas começaram a desenvolver sistemas de jurimetria que possibilitaram muitas análises ali jurisprudenciais que facilitaram para juízes, para operadores do direito em geral, que tomassem uma melhor decisão, por um lado, ou utilizassem melhor as decisões jurisprudenciais, por outro lado, e obtivessem um maior êxito ali nos trabalhos, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial no direito, ela começou de uma forma um pouco mais particular, porque todo mundo já fala direto em decisões automatizadas, né? Decisões de alguma forma com aplicação de inteligência artificial, redes neurais artificiais e até machine learning. Só que isso, na nossa medida aqui, ela é basicamente improvável, principalmente na legislação, no modelo jurídico, no modelo de tribunais que nós temos, na forma de julgamento que nós temos conforme Código de Processo Civil, inclusive Código de Processo Penal, a Lei 9.099 no caso de juizados e tudo mais. Então, para introduzir isso, a gente primeiro precisaria mudar estatutos, precisaria mudar regimentos internos de tribunais, precisaria mudar códigos de processo, para que houvesse de fato alguma interferência de decisões automatizadas dentro dos sistemas jurídicos judiciários, né? Então, seria muito complicado. Agora, a forma peculiar que eu falei que houve a introdução da inteligência artificial é justamente porque startups começaram a fomentar esse tipo de utilização da inteligência artificial dentro dos sistemas operadores do direito. Então, desde jurimetria até outros tipos de produção de peças, padrões para advocacia em massa e tudo mais. Agora, quanto a julgamentos, que eu imagino que deve ser basicamente o intuito da sua pergunta, Paloma, eu entendo que isso ainda vai demorar um pouquinho, isso ainda depende de algumas outras questões, como eu falei, de legislação e de estatutos, regulamentos internos, regimentos internos de tribunais. É algo muito sensível e envolve uma acurácia muito grande. E ainda assim, depois de um recurso, isso a gente está vendo em tribunais de outros países, inclusive na Europa, que estão começando a implementar medidas de inteligência artificial para análise pelo Poder Judiciário, que seria quase que um tribunal de exceção, vamos assim dizer, eles sempre precisam ser revisados após o recurso, tem que ser revisados por uma pessoa, um ser humano, que vai analisar ali com maior cuidado tudo que foi decidido. Então, temos um longo caminho aí pela frente, talvez seja um pouco até mais rápido do que o que a gente viu de implantação de todas as partes tecnológicas dentro do Poder Judiciário, inclusive porque a pandemia, do dia para a noite, todo mundo teve que se virar ali, os tribunais tiveram que implementar, já tinham os processos judiciais eletrônicos, mas tiveram que implementar as audiências de uma forma mais efetiva, as sustentações orais e tudo mais dentro dos tribunais, para que houvesse a manutenção e andamento dos feitos, né? Então, mas ainda temos alguns passos aí pela frente que deve demorar alguns anos para ter as decisões automatizadas, e isso vai começar aos poucos quando começar. Eu prevejo, se é que assim a gente pode dizer, porque tudo que a gente vai falar aqui de inteligência artificial dentro do Poder Judiciário é basicamente futurologia, né? Um estudo ali do que pode acontecer. Eu entendo que o que pode acontecer, o que provavelmente vai acontecer, vai ser que em alguns tribunais específicos vai ter a decisão automatizada por escolha das partes. As duas partes, passivo e ativo, vão decidir por escolher aquele tribunal, talvez contratualmente, assim como os próprios contratos ali de arbitragem, com uma cláusula compromissória ali,
e vai acontecer algo semelhante na parte de inteligência artificial para que reduza custos, para que fomente, assim, o governo também, o poder judiciário vai de alguma forma fomentar a utilização disso para que desafogue, né, o poder, o judiciário como um todo. Então, eu entendo que a sua pergunta, por ela ter sido ampla, eu fui um pouquinho mais amplo também na resposta. Espero ter sanado sua dúvida, Paloma. Sim, tá Inclusive, ótimo. Obrigada, doutor Plínio. inclusive, eu acho que até de repente podemos imaginar uma mudança no código de processo, né? Vamos imaginar por uma decisão automatizada que é permitida de imediato, existe, sabe, talvez como se fosse um embargo de declaração para ela ser analisada por um juiz pessoa natural, vamos chamar assim, né? Mas comentando dessa questão, salvo engano, Eduardo, recentemente nós tivemos um juiz aqui na América do Sul que utilizou o chat GPT para prolatar uma sentença, é isso mesmo? Bom ponto, viu? Boa noite para vocês. Eu ia até comentar esse caso, é um caso legal aí para a gente pegar de paradigma, né? Entender como de fato os países estão enxergando isso antes de trazer para o cenário brasileiro, porque uma questão é inevitável. A tecnologia vai ser implementada, inclusive automatizada, para otimizar o que a gente tem hoje no sistema legal. Ele é moroso. E antes de falar desse caso, que é um caso da Colômbia em especial, eu não sei se vocês chegaram a ter acesso à sentença de lá, mas para vocês terem uma noção, ontem mesmo eu estava acessando o relatório de 2022 do CNJ para ver de fato quais as medidas estão sendo implementadas e publicizadas. Porque uma coisa são os tribunais acabarem tomando como prerrogativa interna e diretriz alguma medida de implementação de tecnologia. Eu sei que o Tribunal de Justiça da Paraíba está fazendo isso, eu sei que o Paraná está fazendo isso, de forma geral, estão estudando para aplicar. Só que, do outro lado, o CNJ tem um programa, que eu não sei se vocês conhecem, chamado Juízo 100% Digital, que a ideia é estabelecer medidas processuais para que nenhuma pessoa mais precise comparecer fisicamente no fórum. E é assustador pensar que no Brasil, segundo o próprio CNJ, só 70%, 69, alguma coisa por cento do que nós temos na primeira instância, tá, é basicamente digital. E quando a gente fala de segunda instância, é 30 e poucos por cento. Isso é assustador porque a gente vive um país muito grande, né? E não se engane, o estado de São Paulo está super atrás, né, desses números aí. Então, tem outros estados ao redor do Brasil aí que estão muito mais avançados na questão do juízo digital. E veja que só nesse primeiro ponto, que é permitir que o processo corra sem a necessidade de qualquer advogado comparecer no fórum, já está distante da realidade. Imagina quando a gente fala de implementação de inteligência artificial, por exemplo, para a otimização de processos que a gente pode ter aí no judiciário. E quando a gente fala de uma análise, né, um pouco mais objetiva por meio de tecnologia, a preocupação ela passa a ser maior. Não porque é difícil fazer isso. Já existem tecnologias que a gente consegue implementar na prática para, inserindo comandos objetivos, resultarem necessariamente em alguma questão jurídica, algum resultado de decisão, alguma coisa nesse sentido. Só qual o problema, né? Nenhuma inteligência artificial hoje ainda tem a capacidade de analisar fatos e contextos. Então, na Colômbia, que é esse caso paradigma que eu comentei aqui, que o Tom até trouxe para a gente analisar, teve um juiz que estava analisando um caso de direito à saúde. E ele olhou para aquele caso e falou, bom, por que não perguntar para o ChatGPT o que ele responderia nessa hipótese? E ele literalmente perguntou, ele abriu lá o ChatGPT e começou a fazer as perguntas. Olha, no caso de direito à saúde, contra o convênio, contra o plano e tal, como funciona a tutela? Aí o ChatGPT foi e respondeu. Em segundo momento, como funciona tal questão? E chegou uma hora que ele acho que se empolgou tanto com a forma que a tecnologia devolvia as respostas objetivas relacionadas ao caso, que ele não só pesquisou isso lá, que ele não só utilizou a ferramenta, como ele copiou as perguntas e respostas, colocou na sentença e colocou ainda, olha, minha decisão foi aqui fundamentada com o uso do ChatGPT. Colocou lá www.openai, né, colocou até o link na sentença para vocês terem ideia. Se vocês não tiverem acesso a essa sentença, depois peçam aqui que a equipe disponibiliza, né, para que vocês consigam visualizar. Está em espanhol, mas dá para entender, né, todo o contexto ali. E uma das críticas que foi feita lá na Colômbia e que eu reitero aqui no âmbito do Brasil é a seguinte: a inteligência artificial hoje ela não tem uma capacidade de analisar o contexto, tá, relacionado ao caso judicial. O que isso quer dizer? Quer dizer que os fatos mudam o direito. Tá?
É muito difícil você falar, o direito vai ser sempre igual, na hipótese em que alguma criança precisa de uma tutela, de um plano de saúde? Não. Pode ser que 90% das vezes seja equacionado que as regras desse convênio, desse plano, estejam realmente abusivas, enfim. E ele precisa de um respaldo judicial para isso, mas às vezes 10% não. É difícil a gente equacionar. É por isso que o juiz tem uma carga analítica muito importante, que é para interpretar não só a legislação, né, quando ela é posta, mas também avaliar como o caso está sendo colocado no judiciário, quais são as provas, qual o contexto, principalmente, daquele caso. Então, é muito perigoso a gente falar em usar a inteligência artificial hoje como uma transferência de carga analítica do poder decisório que cada juiz tem. É melhor a gente utilizar uma tecnologia para otimização de processos, por exemplo, para melhorar a velocidade como as coisas estão sendo relacionadas no Poder Judiciário. E só para fechar minha fala, eu conversei com um servidor recentemente, eu não vou me recordar o estado, mas acho que era do Tribunal de Justiça do Pará. E ele falou, olha, a gente está implementando aqui uma tecnologia para análise da viabilidade recursal. Então, ele vai olhar e falar, tem os requisitos para recurso? Mas pode ser que é objetivo, tem requisito? Não tem. Se não tem, está fora, corta, amigo. Você não vai ter esse recurso analisado aqui pela Câmara. Mas eu não estou analisando o mérito, né? A carga analítica ainda não foi transferida. Então, são só esses detalhes aí para a gente usar, né, como caso paradigma, por esse cuidado, essa cautela. Pessoal, só pegando um gancho um pouco na fala muito bem posta pelo Edu, vocês estão fazendo um curso de humanas. Direito é puramente relação humana. Lógico que a tecnologia ela vai vir a reboque para dar todo o suporte necessário para vocês no futuro, né? Creio que vocês já tenham se deparado com isso, quem faz estágio, etc. Mas veja que a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, ela não vai acompanhar as emoções e os fatos sociais. Direito puramente é fato social. É uma alteração nesse mundo fenomênico que a gente convive. Então, nada mais justo do que as pessoas se interrelacionarem para transferir as informações que elas querem transferir de fato através de contato. Imagina você outorgar um poder para uma máquina decidir um caso, né? É só por uma questão de reflexão, porque assim, o avanço tecnológico ele vai existir, ele está presente, né? Ele vai superar inúmeras situações, principalmente das que a gente convive hoje. O Du também trouxe uma informação muito relevante de um contato que ele teve com um servidor público do Estado do Pará, mas eu posso garantir a vocês aqui que os tribunais superiores já têm duas ferramentas importantíssimas com relação à admissibilidade recursal. Então, se vocês se utilizaram de súmulas, que são súmulas dos próprios tribunais superiores, 282 do STF, o súmula 7 do STJ, se você mencionar isso numa peça processual, você como advogado, fatalmente o seu recurso vai ser inadmitido. Porque a própria inteligência artificial vai captar aquela informação e vai falar, opa, ele está fazendo menção a uma questão da súmula 7, que impede a subida de um recurso especial para o STJ. Então, muita atenção a isso. O primeiro ponto, direito é fato social e depende de relacionamento. Relacionamento vai ter que existir. O advogado vai ter que visitar o gabinete do juiz, do desembargador, ou eventualmente de um promotor de justiça, defensor público da mesma forma. Então, essas interações humanas, elas vão precisar existir sempre na nossa profissão, porque é da nossa ritualística. A gente precisa expor a emoção do nosso constituinte, por exemplo. Então, é algo que a gente não pode perder. Essa é a minha fala justamente para que a gente não perca a essência e a necessidade de defender os direitos dos nossos clientes. Tá? Então, muita atenção a isso. A gente atua em casos de direito digital, todos nós aqui do Digital Rights, mas o que fundamentalmente faz com que a coisa flua e tenha um percurso fluido na mão de juízes, promotores, delegados de polícia, etc., é a interação pessoal.
Se eu não for até o gabinete de um juiz, de um delegado, de um promotor de justiça e expor a situação do meu cliente para ele naturalmente vai analisar o caso com uma frieza de um outro caso qualquer. Se eu colocar a emoção que o meu cliente está passando no caso concreto, ele vai avaliar com outros olhos. Então, se atentem a isso. E até apontando que o Marco comentou, nessas ferramentas que ele mencionou do STF e do STJ, isso é uma notícia recente. Nós temos o Vitor, né, que é a ferramenta do STJ, salvo o melhor juízo, né, que vai falar sobre a admissibilidade recursal. E eu vi uma notícia, agora eu não me recordo diretamente, não vou afirmar para não espalhar fake news, mas era alguma coisa em relação à Vitória, seria, acho que, para admissibilidade do STF. Você precisava fazer o fact-checking. Mas sobre o assunto, inclusive, eu indico para vocês, pessoal, o livro Justiça Digital. Opa, que a câmera me lascou aqui. Mas Justiça Digital, da juíza Isabela Ferrari, a juíza lá do Rio de Janeiro, que está na segunda edição e tudo mais, tal, e trata muito sobre isso, né? Como os impactos da evolução digital afetam o dia a dia do judiciário. Traz algumas notícias anteriores à pandemia. Claro que a gente teve um boom, né, vinculado desde o despacho virtual até as audiências, sustentações orais, etc. Mas realmente, como o Marco falou, nada substitui soft skills, né? Esse contato, esse olhar, né? Eu gosto muito da uma frase da Patrícia Vanzolini. Ela fala que a gente não pode vincular, não pode entender justiça ou aplicação da lei, né, como com os olhos frios da lei, né? Tem que ter o calor humano, né? Tem que ter esse coração que faz a diferença nos processos. E já puxando nesse ponto, Marco, já que você estava falando, eu queria conversar contigo um pouquinho sobre o problema do reconhecimento facial, lembrando da questão da inteligência artificial e eventual caráter discriminatório das IAs, seja reconhecimento em eventos como o Carnaval, que nós já tivemos aqui no Brasil, seja alguma ferramenta mais aberta. Inclusive, tem uma história do pessoal que rodou IA lá na Suprema Corte Americana. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre esse assunto? Claro, Elião, claro. Bom, vamos lá. Inteligência artificial e reconhecimento facial guarda uma intrínseca relação com discriminação algorítmica. E quando a gente fala de discriminação algorítmica, a gente conduzindo, né, trazendo para os fatos sociais, que é muito daquilo que a gente estava falando no primeiro bloco, a diferenciação de pessoas, né, a discriminação propriamente dita. Quando a gente trata de discriminação, logo vem em mente questões relacionadas a racismo, né? E, de fato, IA também tem os seus vieses, né? Foi feito um estudo pela Universidade da Califórnia, recentemente, do método Compass. E aí eu vou trazer um pouco esse estudo para um campo penal, que é o campo que eu atuo, que tenho predileção, tá? Nesse estudo, eles desenvolveram algumas pesquisas com pessoas que foram apenadas e pessoas que ainda estavam respondendo a processos penais, tá? Por eventuais cometimentos de delitos. Essa ferramenta, essa inteligência artificial, ela fez análise prévia do indivíduo que estava respondendo àqueles supostos ilícitos e também traçou alguns questionamentos a ele. Ele fez as respostas de acordo com a sua compleição, a sua compreensão do que era a vida, do que era entendimento de relacionamento humano. E, a partir daí, essa inteligência artificial, ela extraiu uma informação de qual que era a potencialidade desse cidadão cometer novos crimes. Esse método, terminologicamente, é chamado de método Compass, tá? E quando a gente integra a inteligência artificial com essa discriminação algorítmica, todos vocês que estão na academia, muito provavelmente nessa matéria de direito penal, já estudaram o método lombrosiano de identificação de criminoso, né? Então, a gente tinha lá o Cesare Lombroso, que há séculos atrás dizia que o cidadão criminoso é aquele que tem uma arcada dentária um pouco mais avantajada,
cabeças mais arredondadas, membros mais alongados, né? Mãos mais grandes, longas, grossas. Então, veja, o que ele dizia há séculos atrás, a inteligência artificial está nos devolvendo agora. A gente tem um método neolombrosiano, digamos, né, que pode desenvolver técnicas que vão, de fato, auxiliar a justiça criminal, mas, por outro lado, com certeza acontecerão falhas, tá? E aqui, fazendo um gancho a esses estudos que foram desenvolvidos pela Universidade da Califórnia, a gente pega o projeto de lei 2338 de 2023, que trata da regulação da inteligência artificial aqui no Brasil. E ele traz, em um artigo contendo 2 incisos, essa metodologia neolombrosiana que eu estou citando a vocês. Primeiro é o artigo 17, inciso 11, que diz o seguinte, vou ler aqui ipsis literis para vocês. São considerados sistemas de inteligência artificial de alto risco aqueles utilizados para as seguintes finalidades: investigação criminal e segurança pública, em especial para avaliações individuais de riscos pelas autoridades competentes, a fim de determinar o risco de uma pessoa cometer infrações ou de reincidir, ou o risco para potenciais vítimas de infrações penais, ou para avaliar traços de personalidade e as características ou comportamento criminal passado de pessoas singulares ou grupos. Isso aqui, pessoal, voltando um pouco para a teoria do direito penal, né, a parte geral do direito penal, basicamente a gente está devolvendo uma ideia de direito penal do autor, que no nosso direito penal constituído de lege lata, de lege existente, né, a lei que está sendo aplicada, não pode ser levada em consideração, porque o direito penal ele avalia fato. Como a gente falou previamente, direito é fato social. O indivíduo ele só pode ser julgado por um fato cometido, ele não pode ser julgado pela pessoa que ele é. Então, muito cuidado com essa ideia de discriminação, com essa ideia de inteligência artificial que vai gerar uma certa discriminação. Eu acho, particularmente, que esse PL ainda vai ter que ser revisto, revisado, rediscutido, para que se possa aplicar uma inteligência, uma legislação desse porte para essa finalidade, porque a partir daí nós vamos ter uma discriminação prévia da própria lei, quando você delimita as possibilidades de existência de uma inteligência artificial que possa difundir essa ideia. Então, eu acho que a gente tem que ter muito zelo e critério, logicamente, que os órgãos de controle institucionais, né, Ministério Público, polícia, seja ela civil ou federal, eles terão arcabouços para que isso venha a ser desenvolvido, mas com um certo critério e parcimônia e cautela para a utilização, porque se a gente taxar de forma categórica, a gente vai acabar gerando reflexos e discriminações fatalmente vão acontecer. Então, esse é uma prévia do que eu acho que esse PL vai trazer e as discussões que a gente vai ter em torno desses artigos. Olá, boa noite a todos. É muito interessante essa discussão sobre a discriminação na inteligência artificial. Bom, a minha pergunta é: considerando a preocupação crescente de especialistas com o avanço da inteligência artificial sem regulamentação, vocês acreditam que no Brasil deveria seguir o exemplo da Itália, por exemplo, e suspender o acesso à inteligência artificial até que uma análise mais precisa dos possíveis danos seja realizada e uma regulamentação adequada seja estabelecida? Bom, posso dar meu palpite aqui, tá? É uma pergunta extremamente complexa, né? A gente ditar as regras aí de como vai ser o controle efetivo da tecnologia. Eu vou passar uma opinião particular minha, por óbvio, embora possam existir posicionamentos contrários, tá? Eu acredito que no momento que a gente está, é impossível frear a inovação, até porque se você determina o bloqueio como aconteceu na Itália, que foi, né, em razão do possível risco à privacidade ali, proteção de dados que estava acontecendo com o uso da plataforma por menores,
a gente tem uma sistemática um pouco complicada, porque a intervenção que está sendo feita pelo poder estatal, na verdade, ela não está visando regulamentar o uso de algo efetivo. Porque qual que é a ideia quando você trata agora, igual o Marco comentou do PL, enfim, dessa visão mais ampla regulatória que a gente está tentando trazer agora pela via do Senado, depois da participação de todos os juristas, olhando uma perspectiva mais técnica, né? É falar assim, pô, a tecnologia está aí, ela vai avançar e todo mundo vai usar. É inerente e inevitável em todos os graus da sociedade, tá? Ela vai mudar questões relacionadas à empregabilidade, ela vai mudar como a dinâmica social de mercado está funcionando hoje. E é inevitável que toda mudança traz risco e traz, de certo modo, benefício e prejuízo. Só que na história do passado, quando a gente pega, né, olhando o próprio direito, vocês devem ter estudado isso lá nos primórdios, nos primeiros anos, é muito normal falar, o direito ele sempre vem depois das questões de fatos sociais para tentar... O que a gente está fazendo agora é o contrário, né? Perceba que a dinâmica que a gente está fazendo está acontecendo um fato social extremamente relevante, um impacto mundial muito grande. E alguns estados, ou pela via judicial, ou até pelo Poder Executivo, ou até por autoridades específicas, como foi o caso da Itália, estão determinando que cesse esse fato social. Então, eu estou querendo frear a inovação, de algum modo, por medo da consequência que ela pode gerar. Só que, às vezes, frear a inovação gera mais consequência do que você tentar, por uma via regulatória, adequar sistemas de governança, mecanismos básicos de fiscalização. Então, a minha opinião, né, técnica nesse sentido, é que foi uma decisão acertada, é difícil dizer, né? Ao invés de você tentar identificar, porque lá foi a Autoridade de Proteção de Dados italiana, tentar identificar os riscos que acabaram acontecendo a partir do uso de menores do ChatGPT, da inteligência artificial de forma geral, não. A ideia foi, para agora, a gente vai suspender, vocês não vão continuar, de certo modo, com a tecnologia no ar, e aí a gente vai criar algum mecanismo para ver como que evita esse possível risco de exposição de seus respectivos dados pessoais. Só que isso causa um problema muito grande, porque pessoas já estavam utilizando isso em seus respectivos negócios. Aí você tira toda a credibilidade, até mesmo de um controle de conexão gerado pela internet pelo próprio país, porque hoje qualquer criança consegue ter uma VPN que não utilize IP-blocker, por exemplo, se você evitar que uma tecnologia seja acessada em tal país. Quantas decisões a gente teve, absurdas ou não, do Telegram sendo suspenso aqui no Brasil, e quantas pessoas continuaram usando o Telegram por alguma VPN para evitar IP-blocker? Eu conheço, se for contar nos dedos, falta a mão, tá? Porque é esse o grande problema, né? Esse é o grande problema. Aqui no Brasil, existe um risco disso acontecer, tá? Existe um risco também, porque a gente está assistindo agora, né? Já que vamos tocar nesse assunto regulatório, a gente está assistindo o judiciário coordenado junto com o próprio executivo, coordenado junto com o legislativo, com o interesse de regulamentar, de alguma forma, as plataformas, tá? Só que também existem plataformas de inteligência artificial, no final do dia, que podem ser enquadradas nessa história toda. E a grande questão dessa regulação é que, no meio do caminho, durante a discussão e o debate que está acontecendo agora, existem medidas muito mais coercitivas, com exigências, tá? Que fogem do parâmetro comum que você tem de utilização do direito para controle, né, de algo, que vão gerar mais prejuízos aí nesse meio do caminho. Então, a ideia que eu entendo que tem que ter é um pouco reversa, né? A gente precisa de sistemas legais mais efetivos. A gente não pode ter uma demora legislativa para debater um tema importante como esse, né? Só que o que acontece na prática? Na prática, a gente tem sistemas legislativos discutindo por interesses políticos e não técnicos. A gente tem o judiciário olhando uma perspectiva de avocar muito poder. Algumas pessoas vão chamar isso de ativismo, outras vão dar outro nome para isso, mas o fato é que são prerrogativas judiciais que não constam na lei para que eles possam ser tomadas. A gente tem o executivo interferindo por meio de um ministério hoje da Justiça, utilizando um instrumento que é a Senacom, para fazer o que bem entender de uma forma, às vezes, muito boa, muito positiva, e de outras formas que vão gerar esse mesmo impacto que aconteceu lá na Itália. Então, acho que no final do dia, o que é importante? A gente entender que a tecnologia ela precisa ser regulada, com certeza, mas pela via adequada, e não pelo Estado, de alguma forma, por alguns de seus mecanismos, tentando proibir, né, tudo isso. Isso vai gerar um prejuízo
muito maior, né? Guarde essa frase, não tem como, tá? O Estado lutar contra a inovação. O Estado não tem como lutar contra a inteligência artificial. O Estado não tem como lutar contra criptoativo. O Estado, infelizmente, precisa entender de que forma que ele consegue regular para evitar prejuízos e não frear, né, a inovação. Obrigada. Obrigado, Eduardo. Peço a palavra agora. Boa noite, pessoal. Posso só complementar um pouquinho a resposta do Eduardo? Claro. Porque achei super legal o que ele falou da impossibilidade aí do governo regular e tende a haver uma descentralização de de tudo o que é muito válido para a sociedade, né? Então, a gente viu aí as criptomoedas, blockchain, o funcionamento do blockchain por si só, por conta própria, ele já é uma demonstração muito grande de como a descentralização de alguns fatores na internet, ela pode tornar algo muito mais eficaz. Então, imagina só, a pessoa, como o Eduardo falou, estava utilizando ali para o projeto, para o sistema, para o trabalho dela, o ChatGPT, e de repente cessou o acesso. Ela vai tentar subterfúgios, e novos subterfúgios vão ser, de alguma forma, difundidos, vão ser conhecidos por muitos da população. Até porque, se a gente pensa que um governo especificamente ele tolhe o acesso a uma plataforma como o ChatGPT ou qualquer plataforma de inteligência artificial correlata, ela gera uma defasagem nos profissionais que estão ali em contato com aquela tecnologia. Então, se você é um profissional que você está atuando com inteligência artificial, você na Itália quer desenvolver um sistema de inteligência artificial generativa, só que você não tem um parâmetro de utilização contrária, como se fosse um concorrente para você ter uma noção de como o mercado está aceitando. Então, você, como país, por exemplo, ele tolhe o acesso de empresários, empreendedores, startupeiros, e faz com que atrase a inovação deles, porque o subterfúgio muitas vezes gera um acesso deficitário, como por exemplo o VPN, ok, ele é muito bom, só que muitas vezes um pouco mais lento. Então, a coleta de dados, o tratamento de dados, alguma coisa que possa ser feita com crawlers, com robôs, começa a ficar um pouco mais defasado se você está naquele país. Então, é isso o que o país quer fomentar? Eu acho pouco provável. Então, quando a gente fala de inovação e legislação, a gente tem que falar em estudo. Estudo o quanto antes de tudo que está acontecendo. Por mais que o direito seja fato social, a gente percebe que a inteligência artificial já está em debate há muito tempo. Eu trabalho com inteligência artificial, estudo inteligência artificial há 10, 12 anos, e inclusive trabalhei com o como é que fala? O chatbot. Chatbot, todo mundo que é um pouco mais antigo já tratou de chatbot, que você imputava as respostas automatizadas. Ok, o ChatGPT é muito mais evoluído, o algoritmo dele tem base de pesquisa gigantesca mundial, mas a essência é a mesma. Então, o algoritmo que é utilizado, ele é um pouquinho diferente, é muito mais evoluído, vale bilhões de dólares, mas o estudo já está sendo feito. E quando a gente fala nesse estudo para a base legislativa, muitos grupos de estudo de diversas faculdades, como o de vocês, por exemplo, já estão tratando de temas como esse há muito tempo e desenvolvendo políticas, desenvolvendo possibilidades, desenvolvendo temas que vão fomentar no mercado e no Poder Legislativo, eventualmente, para que haja uma melhor redação legislativa, se vier alguma coisa. Então, por exemplo, uma pessoa que está fazendo um trabalho incrível nesse aspecto, eu inclusive participo do grupo de estudos lá do IDP, é o André. O André, me fugiu o sobrenome dele, mas ele é incrível. Ele, a Núria, o pessoal ali do Ethics for AI, que eles coordenam lá o grupo, é incrível. André Galtieri. E, enfim, mas eles já estão debatendo esse tema há muito tempo e estão fomentando debates para o Poder Legislativo, inclusive enviando, eventualmente, algumas contribuições para lá. E é esse o trabalho de todos os operadores do direito, fomentar o debate com o estudo próprio, com profundidade, para ter uma clareza, para que todo mundo que não é operador do direito, para que alguém que vá dentro do Poder Legislativo produzir uma norma relacionada à inteligência artificial tenha subsídio para produzir algo que seja realmente aplicável, que seja fático, né? Que não seja só aplicável no mundo teórico. Obrigada. Obrigado, Plínio. Agora peço a palavra aí
obrigado pelo espaço aí da galera do Digital Rights por essa discussão. E a minha pergunta é no sentido de que a gente já conversou sobre como isso vai ser feito no direito. Claro que eu concordo também que o fator humano é indispensável, fator até sentimental no direito. Acho que não é algo que a inteligência vai alcançar agora. Mas a minha pergunta é no sentido empregatício também, mas as funções são as funções mais motoras, mais aquilo que é mais mecânico, a exemplo de uma ouvidoria de uma empresa. Eu queria saber se vocês acreditam que no futuro vai se desenhar mais por uma substituição de empregos meramente funcionais, motores, ou vai se adaptar a esses profissionais usarem dessas ferramentas para evoluírem junto. Porque mesmo que a orientação seja desses profissionais utilizarem essas ferramentas para um melhor exercício da profissão, eu, assim, impressão minha, acredito que para um dono de uma empresa, usar a inteligência seria mais vantajoso do que pagar um funcionário. Então, muito se discute dos empregos diminuírem no futuro. Queria saber a opinião de vocês a respeito dessas funções em que realmente a inteligência artificial poderia substituir um empregado. Bom, eu vou pedir licença para puxar a sardinha para o Digital Rights, que esse foi o tema do nosso 49º EDD, nosso encontro de direito digital, com a Yara Leal, né, que é sócia do Marco do Plínio. Inclusive, foi um ponto que estava na exposição dela. Quem estiver assistindo pelo YouTube já olha aqui na lista de reprodução, que vai ter a exposição completa. E assim, Alexandre, muito interessante a sua pergunta, porque esse questionamento ele foi feito em diversos momentos ao longo da trajetória da humanidade, né? Quando a gente teve lá a primeira Revolução Industrial, quando a gente teve a discussão do movimento ludista, né? Quando existe essa questão de discussão de direitos dos trabalhadores, inclusive, seja de redução de carga horária, seja isso aí, eu estou falando de redução de carga horária de 18 horas para menos horas, questão de trabalho infantil, etc. Toda essa discussão que envolve o ambiente de trabalho, ela é muito delicada porque ela mexe, né, com os sonhos das pessoas, o sustento, etc. Eu não vejo, e assim, de imediato, eu concordo com a Yara no sentido de que eu não vejo risco imediato para postos de trabalho, no sentido de que as pessoas vão ficar desempregadas em relação a isso, tá? Não entendo diretamente como uma evolução do movimento ludista, tá? Existe, sim, evolução natural dos postos, né, de trabalho. Veja, as funções, né, evoluem, etc. Acho que se alguém fosse falar na década de 90 que existiria pessoas que estudassem tráfego de mídia digital, gente, peraí, galera, o que está acontecendo? A própria, vamos um pouquinho antes até, né, a própria popularização da internet, né, tirar a questão de uso militar da internet, etc., ou até mesmo a banda larga expansiva para todos. Então, assim, existem consequências naturais da evolução da sociedade como um todo, tá? A gente vai ter que se adaptar como sociedade em N sentidos, e eu trago aqui a necessidade do olhar social, tá? Do Estado para com a população. Porque vão existir, claro, pessoas que terão seu posto de trabalho talvez em risco ou em disputa, vai depender muito, né, do empregador, como você bem apontou, mas a gente precisa buscar qual que vai ser a solução para nós como sociedade, né? A gente vai buscar curso profissionalizante para algum empregado, para quem queira se adaptar à área, ou não, a gente vai buscar uma outra visão. E eu aqui destaco o podcast chamado Tecnocracia, não vou lembrar agora qual que é a edição, mas ele fala muito dessa evolução do mercado, né, etc., voltado com container. História do container não vou contar aqui, senão vai tomar muito tempo, mas
o container em si, a ideia disso impactou muito o mercado de trabalho norte-americano, né? Inclusive questão de máfia, etc. E aí, dali, desenvolveu-se uma ideia que a gente tem recorrente no Brasil, que é justamente o salário... E fugiu a palavra agora, mas a renda básica universal, né? Que é o carro-chefe do deputado, né, Eduardo Suplicy, que basicamente dedica a vida inteira dele em relação a isso, e que está vinculado à inteligência artificial. Porque se a gente, como sociedade, busca, né, uma evolução, e as pessoas vão ter, direto ou indiretamente, caso concreto ou caso macro, prejudicada a própria vivência mínima, né, a própria garantia de direitos mínimos, o Estado precisa intervir. Né? Então, seja com a renda básica para as pessoas, seja classificando, eu não estou nem falando de salário mínimo ou de programas de auxílio, né? Tô falando de renda básica universal, que é o mínimo de garantia para que as pessoas consigam ter uma vida digna, tá? Isso é uma experiência que é discutida, é discutível, inclusive uma das grandes vozes da renda básica universal é o próprio Bill Gates. Então, assim, o pessoal tenta buscar uma discussão política nesse sentido, e não é, né? É uma discussão social. É uma discussão que não envolve direita e esquerda, envolve as pessoas que estão impactadas pela tecnologia, tá? Então, assim, a gente pode imaginar um cenário de impacto, pode, mas assim, não que efetivamente as pessoas vão perder emprego por conta disso, diretamente. Poxa, se a gente fizer aqui uma petição inicial no chat GPT, e aí, quem que vai validar antes de mandar para revisão? Antes de segue a primeira versão para análise de considerações? É o advogado que está fazendo. Ele vai verificar o contexto, vai verificar se a documentação está correta, se a fundamentação legal está correta, se eventualmente confundir uma ação monitória com uma ação de cobrança. Poxa, não, analisou o título, uma ação de cobrança. E a monitória? Será que a IA vai conseguir ter essa questão? Isso, lógico, buscando no nosso ramo de trabalho, né? Mas ela pode e tende a auxiliar também no desenvolvimento das funções. Eu acho que tudo trata de uma evolução coletiva, a gente aprendendo a parte de marketing, neuromarketing, né, que está sendo grande impactado em relação a isso, mas diretamente em base à tua pergunta, eu acho que ela pode gerar impactos como naturalmente é esperado, mas eu entendo muito também que é a função do Estado buscar, e aí a gente entra até na resposta que o Eduardo deu agora há pouco, e o Plínio, sobre essa regulamentação e como ela vai afetar as outras áreas, principalmente a área social. Então, talvez a nossa solução, a nossa resposta, esteja no discurso que um deputado federal fala há mais de 30 anos, né, que é a renda básica universal. Então, a gente precisa achar um caminho, né? Não tem uma resposta direta para tua pergunta, Alexandre, mas assim, não quer dizer, claro, que a gente não merece, não deva se preocupar com antecedência. Estudo que o Plínio acabou de comentar, tá bem? Essas são as nossas considerações. Só quero fazer um complemento à excelente fala do Hélio e mais uma vez trazer o olhar para os fatos sociais. E é um exemplo bem chucro, mas que eu acho que vai ficar muito registrado na memória de vocês. Há 5 anos atrás, acredito que todos vocês também iam no McDonald's, né? E lá, quando o McDonald's estava um tanto quanto cheio, faziam filas ali para atendimento, né? Aquele atendimento ele era dado por uma pessoa e ele utilizava um sistema para computar o seu pedido, né? Hoje em dia, o McDonald's continua cheio, né? Só que as filas mudaram de lugar, não sei se vocês já perceberam. Hoje em dia as filas elas se formam em frente a um totem. Então, vai haver impacto? Fatalmente vai haver impacto. Quem que vai estar preparado para realocar essas pessoas dentro do organograma da empresa, né?
como que vai ser esse tratamento? As pessoas que estavam no atendimento, elas foram realocadas para um outro ambiente, para uma outra frente de trabalho? São perguntas que a gente tem que fazer para que aí a gente possa começar a pensar nessa renda básica que o Hélio trouxe, né? É super importante que a gente perceba a tecnologia como uma aliada e não como como uma máquina de moer gente, que foi um dos discursos que o ministro Schietti trouxe quando falou um pouco sobre o sistema carcerário. Então, mais uma vez, essa é uma questão de ética também. Ética e inteligência artificial, que é um tema super importante, né? Veja, tudo que a gente falou aqui agrega fato social, contexto e tecnologia. E todos eles precisam andar juntos, respeitando principalmente a dignidade humana. Principalmente a dignidade humana. Só para reflexão, tá? Um exemplo básico que vocês vão começar a reparar a partir de agora, em tudo que vocês forem fazer no seu dia a dia. Quem está me atendendo é uma pessoa ou é uma máquina? Muita atenção a isso. Obrigado, Marco. Obrigado, Hélio. Ficou bem esclarecido. Bom, agora peço a palavra. Mais uma vez, queria agradecer pela oportunidade, pela discussão riquíssima que a gente está tendo aqui. E acho que dá tempo de fazer mais uma pergunta, espero. Como nós falamos bastante já sobre inteligência artificial, eu gostaria de perguntar sobre um tema que está muito em alta e muitas vezes confunde o público em geral, e principalmente alunos que estão nos primeiros semestres de Direito, ou até aqueles mais para frente, como eu, por exemplo, que ainda fica um pouco confuso em relação a isso. Sobre a regulação das Big Techs, quais são os principais argumentos a favor e contra a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil? Vai lá, Du, é um prato cheio para você. O pessoal vai puxar para o ímpar já aqui, caramba. Nós temos opiniões fervorosas aqui, viu, Renata? A gente marcou até às 10, é isso? Tô brincando. Mas é um assunto que realmente gera muito debate por algumas razões, né? Acredito que até para quem estuda esse assunto gera muita dúvida. Por quê? Existe uma necessidade emergente, só para contextualizar, né, que surgiu lá atrás, da gente olhar para a rede social, não mais, né, ou para as plataformas e Big Techs, cada nome que você queira denominar aí, não mais como uma simples empresa intermediadora de interesse de comunicação, tá? Porque esse é o princípio do qual ela foi basicamente criada, né? Olha, eu estabeleço um local meramente virtual e aí vocês utilizam ele para a finalidade que vocês quiserem de comunicação. E lá atrás, quando se discutia muito a regulação desse aspecto, num contexto ainda em que a internet era considerada um cyberespaço totalmente distante de uma realidade de mercado social, basicamente estabeleceram lá que tudo que é feito lá, então, é responsabilidade de quem está promovendo algo lá. Se eu vendo lá, a responsabilidade é minha. Se eu falo lá, a responsabilidade é minha. E esse intermediário, esses interesses, de colocar de forma geral de comunicação, eles não têm necessariamente nenhuma responsabilidade. Desde os primórdios lá, salvo engano, 96 ou 98, de cabeça não vou lembrar, da seção 230 dos Estados Unidos, que é uma legislação que trouxe muito dessa diretriz que nós temos aqui no Brasil, no Marco Civil da Internet. Então, a ideia que, com o tempo, foi se modulando, foi a seguinte: olha, eu até entendo, né, que essas plataformas lá atrás disponibilizavam um canal para as pessoas se comunicarem, expressarem sua liberdade de pensamento, da forma que elas bem entendessem. Só que com o passar, né, com o decorrer desses anos, as próprias plataformas Big Techs foram compreendendo um fator importante, que é como gera o valor, né, a partir disso. E até um detalhe só para complementar o que o Alexandre perguntou antes: valor é diferente de riqueza, tá? Então elas entenderam como elas geram valor a partir disso. Elas não geram nenhuma riqueza, né? As maiores empresas, as empresas que mais têm esse posicionamento de mercado, percebam, elas não geram riqueza nenhuma, elas geram valor agregado relacionado a algo. E elas começaram a explorar esse valor por meio principalmente da publicidade, que se tornou o principal canal de remuneração que elas teriam. Só que, além disso, elas começaram a explorar
para outras formas também de modelo de negócio, envolvendo principalmente os de dados, né, de todos os usuários que ali estavam. Então, o mundo parou, basicamente, e falou o seguinte, olha, eu estou entendendo o que está acontecendo, todas essas mudanças aí relacionadas à plataforma, né? E elas se tornaram as empresas mais valiosas do mundo hoje. Elas superaram empresas que geram riqueza, né? Essas empresas que geram valor começaram a se posicionar agora. Só que as pessoas que estão utilizando das plataformas dessas empresas começaram a realizar uma série de condutas que impactaram em processos democráticos, que impactaram em controle de informação, que impactaram em outros modelos de negócio. E essas consequências que foram sendo geradas, basicamente foram sendo atribuídas em menor escala para responsabilizar quem fazia isso. Só que a proporção ficou tão grande, ficou tão massiva, que a gente chegou num momento que não tem mais como controlar, basicamente, o que é feito nessas plataformas. Tá? Chegou num momento em que é praticamente impossível, eu diria, você ter um controle efetivo sobre fake news, você ter um controle efetivo sobre os impactos, né, relacionados aos modelos de negócio na internet. E aí é preciso realizar alguma coisa para isso mudar. E essa coisa que começou a ser debatida é de que forma que eu consigo também trazer essas big techs para o jogo e falar, olha, a partir de agora, nós vamos estabelecer uma série de mecanismos aqui que precisam ser observados. E se vocês não cumprirem esses mecanismos, vocês vão ser responsabilizados. Então, sabe essa fonte inesgotável de valor que vocês estão gerando a partir do que as pessoas estão fazendo e essa isenção praticamente completa de responsabilidade relacionada ao que é feito aí na sua plataforma, isso vai acabar, tá? E a partir de agora, então, a gente vai regular todo esse assunto. Esse foi o princípio, tá, do debate. E o debate surgiu principalmente por causa de um caso lá da França, que uma estudante, né, estava em Paris, aconteceram uma série de atentados terroristas. Naquele contexto, esse grupo, vamos chamar dessa forma, né, terrorista, começou a capitanear pessoas para participarem desses atos também totalmente inconsequentes, até que essa estudante chegou a falecer em um deles. Aí os pais olharam e falaram, cara, legal, terrorismo é horrível, isso é uma coisa absurda no mundo, mas a culpa, na verdade, é sua, Google. Porque se não fosse você distribuindo o conteúdo, pode ser que a minha filha nunca tivesse morrido. Legal, esse é o princípio, parece muito simples. Então vamos responsabilizar as plataformas ou trazer elas para o debate relacionado ao que está sendo falado lá. Tá? Esse é o primórdio da discussão. Só que aí, como todo bom debate, as pessoas olham para essa oportunidade de regulação e começam a jogar uma série de interesses políticos, interesses econômicos para a discussão, porque elas veem que aí é o momento delas tracionarem o que é interessante para determinados setores econômicos ou pequenos grupos, enfim. E aí essa discussão chegou numa proporção no legislativo e começou a causar uma série de debates ali, ruídos. Então, a gente tem hoje um PL, tá? Que ele é basicamente de relatoria do Orlando, né? Mas ele decorreu primeiro do Senado. Ele teve uma série de modificações que passaram o tempo para discutir principalmente a regulação das plataformas digitais relacionadas à responsabilidade civil. Elas respondem à pergunta macro, elas respondem ou não efetivamente por aquilo que elas contribuem com a distribuição, né, pelo seu próprio algoritmo nas plataformas digitais. Só que aí chegou um determinado setor econômico que a mídia falou assim, legal, esse debate está rolando? Está rolando. Mas olha, a gente tem que olhar para essa situação e discutir fake news também, porque fake news é absurdo, isso é horrível. Então vamos colocar algumas questões aí nesse PL de que a partir de agora eu também vou ter que ser remunerado pelo conteúdo explorado por Big Techs. Não tem nada a ver com responsabilidade civil. Trata-se de uma remuneração relacionada ao conteúdo jornalístico sendo veiculado por plataformas. Aí chegou alguns parlamentares e começaram a falar, bom, agora vocês estão discutindo aí controle de conteúdo em plataforma digital, eu acho que a gente precisa inserir alguns dispositivos aí extremamente importantes para dizer que esse controle para a população tem que acontecer, mas eu, enquanto parlamentar, não estou sujeito a ele. Aí chegou um outro determinado setor e falou assim, mas espera aí, a gente não pode discutir responsabilidade de plataforma digital, porque se a gente discutir isso, o Google vai sair do Brasil, né? O Facebook vai sair do Brasil. E aí as pessoas começaram a falar que, na verdade, não tem que se discutir responsabilidade, sim outros elementos importantes ali, sobre mecanismos de governança, criação de autoridades. Sabe esse modelo europeu que a gente enxerga lá, como aconteceu na Itália, com uma autoridade competente para estabelecer um mecanismo de controle de uma tecnologia? O pessoal pegou e falou, bom, a Europa lá é super bonito, vamos trazer aqui para o Brasil e vamos criar também agora uma nova autoridade aí, que eu nem sei qual é,
né, para discutir esse assunto. E eu já vou terminar minha fala e vocês vão entender onde que eu vou chegar nesse ponto. E eu só faço um adendo aqui pela cara do Plínio, que essa opinião minha é uma manifestação particular e não do Digital Rights, com certeza a gente pode ter entendimentos diversos sobre esse assunto. Mas o fato é que, nesse debate todo, foram sendo acrescidos, Renato, uma série de interesses totalmente distintos do propósito inicial que nós tínhamos relacionado à regulação de plataformas digitais. É por isso que é uma confusão. É por isso que, assim, nem os próprios parlamentares sabem o que estão discutindo. Às vezes, é um debate que ele foge de um escopo técnico, ele vai para um escopo muito mais ideológico. É como se fosse Darth Vader contra Luke Skywalker, bem contra mal, esquerda contra direita, é um assunto que não tem absolutamente nada a ver com isso, né? E o grande problema é que chegamos num ponto legislativo, pelo menos, que não tem mais volta, tá? Não tem mais volta. Então, ou a gente vai ter que aceitar uma regulação que necessariamente não vai ter nenhum tipo de controle de debate lá no Congresso, e ela vai passar com uma série de coisas totalmente incongruentes com o ordenamento que a gente tem agora, e esse controle vai ser realizado depois por via judicial, ou a gente vai chegar no momento em que vamos decidir de fato que não é a hora de termos uma regulação que vá tratar dessa responsabilidade. E aí que vai entrar o que você comentou a princípio, que é um controle judicial que já está sendo debatido no STF para a inconstitucionalidade do artigo 19, que também chega a ser, em vias gerais, um absurdo, né? Embora extremamente importante. Porque eu estou discutindo responsabilidade civil por uma via constitucional que vai tratar sobre um preceito de uma análise ampla, teleológica de liberdade de expressão, sendo que isso deveria ser feito pelo próprio legislativo. Mas são esses interesses que nós temos no Brasil aqui que vão gerar toda essa problemática. E agora, fechando mesmo o meu ponto, eu me posiciono muito no sentido de que é essencial que a gente discuta a responsabilidade de Big Techs. Não dá mais para as maiores empresas que nós temos no mundo, em termos de valor e não riqueza, terem uma isenção de responsabilidade quase que total relacionada a conteúdos que estão sendo tratados lá, ao passo que elas ganham com a distribuição desses conteúdos direcionados. E digo mais, por mais que elas falem que o algoritmo não tem um certo controle, o algoritmo é delas, é fechado, né? Ninguém tem assim, a certeza ou acesso para dizer, olha, vocês não sabem mesmo o que estão fazendo. Ninguém pode afirmar que elas não sabem o que estão fazendo, assim como também não conseguem nem afirmar que sabem. Então, o grande debate que a gente vai ter que resgatar é de que forma que elas vão responder, né, a partir de agora com relação a isso. Mas esse debate não vai ser travado de forma séria no Congresso. E o último pitaco para deixar um pouco mais a cabeça de vocês fervorosas, dê uma olhada no projeto que foi discutido com o regime prioritário na Câmara, que o Arthur Lira trouxe para discutir. Da noite para o dia foram incluídos mais de 20 artigos. O Marco Civil da Internet tem 20 e poucos. Só no projeto de lei foram inclusos mais de 20 e poucos também, além dos que já existiam, com uma série de questões ali. E aí chegou na última hora e falou assim, bom, legal, estamos discutindo tudo isso, mas tem que ter autoridade para analisar, né? Quem que vai ser essa autoridade? Pô, não pensei nisso. Não pensei nisso. Ah, vai ser a Anatel. A Anatel, pô, está de brincadeira? Um órgão regulador de telecomunicações? Não, vai ser a NPD. A NPD que está se estruturando para aspectos de proteção de dados. Ah, então vai ser o CGI, que tem uma pasta mais estruturada. Ah, mas o CGI é vinculado ao governo. Então, a seriedade do debate que a gente tentou trazer lá da Europa chegou aqui meio que todo torto, com esses outros interesses no meio do caminho, e por isso que lá a gente tem o DSA, que é o Digital Services Act, lá super estruturado no modelo que aqui no Brasil, só no meio do caminho, ao cruzar o oceano, ele já vem todo torto, né? Esse que é o grande problema na minha perspectiva. Manda bala, Plínio. Eu sei que você tem Vamos lá, uns pontos rapidamente. Eu sei que nosso horário já extrapolou. Muito bom revê-la, Renata. Eu acho que essa pergunta veio como uma pimenta, porque tem muita gente boa falando por um lado e tem muita gente boa falando do outro lado. Os argumentos se confundem muitas vezes, inclusive por especialistas, tá? A parte tecnológica ela é um pouquinho mais complexa do que muita gente quando tenta interpretar só pela base do direito. E eu acho que o Edu falou muito bem, virou um Frankenstein, tudo que está tratado, essas novas legislações, principalmente o projeto 2630, enfim, 2020, que foi um Frankenstein e gerou um tremendo de um estardalhaço aí, muita gente falando do estrago que isso poderia causar.
A minha preocupação, eu não vou nem adentrar mais no que o Eduardo falou, que ele explicou muito bem. A minha preocupação, já que o nosso horário está curto, eu vou lançar aqui uma dúvida mais com relação à questão da censura, da liberdade de expressão, de tudo mais. Porque uma vez que você está tratando de a responsabilização das Big Techs pelo Leviatã que elas são, pelo tamanho que elas tomaram e a proporção que elas têm dentro do mercado como um todo, para manter os empregos, para manter a forma de funcionamento, para manter a lucratividade? Qual que é a resolução diante de uma situação de inconstitucionalidade, assim, então, sem um devido apreço, sem um devido cuidado? É automatização, é de fato a aplicação de inteligência artificial como algoritmo para retirada e extração de conteúdo. Então, está todo mundo falando de saída das Big Techs do Brasil, etc. Ok, isso é um grande problema, mas imagina o problema das pessoas quererem dizer algo e não poderem dizer porque, de alguma forma, aquilo infringiu o algoritmo e as palavras-chave para que aquilo estivesse online. Então, já é automaticamente excluído porque a Big Tech, o provedor de aplicação, ele não quer se responsabilizar por alguma coisa que a pessoa disse sobre política. Isso é muito complicado também, isso também é quase tão grande quanto qualquer perda de emprego, quanto a saída dessas big techs do país. E, assim, alguma regulação precisa haver. Eu concordo muito com o Edu quando ele fala isso, mas eu entendo que a regulação mais prudente é no sentido de evitar a inércia, de evitar que os provedores, na hora em que há determinação judicial, eles continuem recorrendo, continuem buscando alguma forma de manter aquilo no ar, como uma defesa de um terceiro. Eu acho que a sanção pode ser muito maior numa criação jurisprudencial para que, no caso de descumprimento de uma ordem liminar, aquilo pode sim gerar uma necessidade de reparo da pessoa lesada. Mas com uma decretação inconstitucional, isso tudo acaba sendo muito temerário para o mundo como está, inclusive porque a jurisprudência já se consolidou nesse tema. Não há como o provedor de aplicação monitorar 100% tudo que é produzido de conhecimento, tudo que é produzido de informação ali dentro das plataformas deles, a não ser que seja por um algoritmo de decisão automatizada, uma inteligência artificial para exclusão de conteúdo. E aí você imagina o risco que isso tem para a sociedade, porque isso pode ser, de alguma forma, também utilizado em favor de alguns e em desfavor de outros. Excelente, muito, muito obrigada. Oi, boa noite. Posso fazer uma pergunta ainda? Dá tempo? Manda bala, manda bala. Agradeço desde já essa grande aula que está sendo esse evento e faço um gancho para minha pergunta. Eu queria perguntar como que funciona o direito autoral para as pesquisas feitas em relação à IA. Pode ser ao ChatGPT, tanto faz, mas como fica esse direito autoral? Du, bola tá contigo, já vou puxar aqui a nossa entrevista no Olhar Digital, né? Falando justamente sobre isso. Você pode falar para a gente, Du? Boa. É uma pergunta do século, né? Na verdade, a inteligência, tem alguns autores que eu costumo debater às vezes, eles acreditam que a inteligência artificial foi o mecanismo tecnológico assim, mais estruturado para violação legal de direitos autorais. Porque no final do dia você consegue buscar, né, uma série de bases e parâmetros ali para resgatar uma essência de criação intelectual usando obras de terceiros e chegar no resultado que você quer. Por outro lado, né, vamos jogar agora o lado que eu e o Ellen entendemos aqui desse debate. Por outro lado, existe uma compreensão muito clara de que tudo que a inteligência artificial está criando, ela, na verdade, está desenvolvendo base, evidentemente, em preceitos que ela tem acesso anteriores, contudo, você não pode dizer necessariamente que isso é um plágio ou que isso é uma violação de direito autoral, porque trata-se de uma obra derivada. Só que a grande discussão e debate que a gente tem em direitos autorais ou propriedade intelectual olhando para a inteligência artificial, eu vejo que são 3 pontos, tá? Talvez a gente não consiga esgotar esses pontos aqui,
mas só para talvez pincelar esse caminho. Primeiro, titularidade, né? O grande fator é quem é o titular da obra desenvolvida por uma inteligência artificial. Textual, vamos pegar o ChatGPT para ficar mais claro como exemplo. Vamos pegar o Midjourney como uma obra criada artística, né? Que é aquela plataforma que você põe o prompt, o comando, e ele gera uma imagem criada, super legal lá no Discord. Criei o texto, criei lá uma obra visual. Pela lei de direitos autorais brasileira, acho que artigo 11, a pessoa natural é a titular de direitos autorais daquela obra que ela cria, uma pessoa física. Agora, se uma obra foi criada por inteligência artificial, a primeira pergunta que fica é: quem que é o titular dela? É o desenvolvedor dessa inteligência artificial? É a inteligência artificial mesmo sem personalidade jurídica própria? Ou é o usuário dessa inteligência artificial? Essa resposta não tem, né, na legislação de direitos autorais que nós temos aqui no Brasil, que também é de 1998. Algumas pessoas estão discutindo para preceitos de que acaba sendo, né, o próprio usuário, aquele detentor de direitos, e, portanto, né, não é plágio aquilo. Só que não é plágio pela seguinte razão, que entra no segundo debate que nós temos sobre isso, que é a necessidade ou não de autorização prévia sobre as informações que a própria inteligência artificial utiliza para a criação dessa suposta obra originária ou derivada, depende do conceito e como você quer caracterizar. Ela precisa ter autorização sobre todas aquelas informações que ela está compilando, ou ela não precisa ter autorização? Qual que é o banco de dados que ela está acessando aquilo? É um banco de dados eventualmente público ou não? Pela lei de direitos autorais, nós temos um outro problema. Toda obra derivada, eu peguei um texto, tá? Esse texto está em inglês. Aí eu jogo e estou produzindo aquilo e faço uma tradução, uma obra derivada, tá? É uma obra que decorre de uma obra que alguém já criou. Ou eu modifico esse texto, refaço isso, enfim. Uma vez que eu faça isso, eu preciso de autorização, tá, para essa modificação. Para a inteligência artificial não existe isso. Ela basicamente pega uma série de informações que estão por aí, ela recria, né? O LLM, que é o modelo de linguagem que nós temos no ChatGPT, ele une as palavras de acordo com essas inferências que são realizadas e te dá um resultado. E a grande questão é, ele poderia fazer isso ou não? Alguns autores vão dizer, cara, isso é uma pirataria lícita, né? É uma pirataria legal que foi criada. Outros vão acabar se posicionando dizendo, não, isso é parte da regra do jogo, né? Necessariamente não existe uma violação clara, até porque não precisa de autorização esse tipo de questão. É um debate que não tem uma resposta efetiva ainda, né? Inclusive, alguns países estão discutindo para ver se existe uma compatibilidade com a Convenção de Berna, que tem preceitos mais ou menos parecidos ali entre os países que adotam sistemáticas do direito autoral ou do direito do autor, tem essas diferenças. E o terceiro ponto é justamente o enforcement globalização. Se eu entendo que a titularidade é desse usuário, mas eu entendo que precisa, por exemplo, de autorização, o que eu faço? Eu suspendo todas as inteligências artificiais? Como é que eu vou pedir autorização para todos os autores do mundo aí? Ou como que necessariamente ela está criando isso? Né? Eu vou precisar entrar no algoritmo dela, mas aí existe segredo de negócio por trás também para entender como esse modelo lá, ele vai funcionar. E outra, se ele funcionar, eu estou aqui e entro numa plataforma que, apesar de ser uma inteligência artificial, é lá estadunidense, eu tenho uma base lá na Europa. Tudo que eu estou desenvolvendo lá, necessariamente, eu pego para cá e traduzo. Aí eu posso? Como é que fica o enforcement relacionado a isso? Porque hoje em direitos autorais, apesar da gente ter, sei lá, o GMCA, ter a Convenção de Berna, ter uma série de tratados aí que você consegue utilizar com mecanismos internacionais, o enforcement ainda, que é a fiscalização e efetividade, né, por descumprimento da lei, não é muito claro, tá? Então, eu diria que se fosse elencar 3 pontos para que esse debate, inclusive por vocês, ó, tema de TCC aí, ele fosse tratado, tá? Eu diria que são esses, né? Titularidade relacionada a obras criadas por inteligência artificial, necessidade ou não de autorização, a depender da base de dados que está sendo acessada por essa inteligência artificial, e enforcement, né, ou fiscalização e efetividade do cumprimento da lei no âmbito internacional, considerando que as bases de dados e as inteligências artificiais são globalizadas. Se vocês chegarem nessas respostas, inclusive, publiquem um livro aí, eu vou querer ler, com certeza, porque são questões que, embora estejamos debatendo aí, não tem uma resposta efetiva. Eu e o Eli comentou aqui, a gente escreveu lá para o Olhar Digital uma matéria para comentar um pouco desses preceitos. Até depois, se quiser mandar, Toma, eu acho que é legal para o pessoal entender esse aspecto do debate. Ok? Deixei mais perguntas do que respostas, né? Não, tá ótimo. São as perguntas que fazem as respostas.
Opa, tá aqui no chat já, então. O título é esse, né? Copiar um trabalho no chat GPT é plágio ou não? E quando a gente publicou essa reportagem, eu já recebi em vários grupos, ó, se o Tomba falou, tá falado. Falei, calma, gente, leia primeiro, né? Pô, peraí. Grupo de direito, o cara não vai ler a matéria primeiro? Mas brincadeira à parte, realmente é um assunto muito delicado, né? Poxa, tá horas e horas, encontros e encontros e futuras parcerias, né? Do Digital Descomplicado, com o Digital Rights, com certeza. E até pedindo licença para o Guilherme para encaminhar para a nossa fala final, eu agradeço imensamente a possibilidade de a gente estar aqui hoje à noite novamente, porque, poxa, é uma possibilidade grande para nós, como integrantes do Digital Rights, né? Falo, peço gentileza para falar em nome do Marco, do Plínio e do Eduardo. Discutir assuntos assim. Pô, a gente está falando sobre a pergunta da Renata, né, sobre o artigo 19 do MCI, foi adiada a sessão hoje, né? Estava marcada para hoje, foi adiado para junho, sine die, pedido dos relatores, e aí vai bombar ainda a questão da PL das fake news, se vai ser votado, se não vai ser votado. Então, assim, negócio bombando, reunião do Ministério da Justiça que conversou sobre termos de uso, bombou no Twitter hoje. Então, assim, a gente está falando sobre atualidades, não é tipo genérico, é o que está acontecendo agora. Então, assim, a gente só pode estar aqui hoje conversando sobre isso com pessoas interessadas porque a matéria é muito interessante, né? A gente está aqui buscando respostas, mais perguntas e tentando encontrar soluções no passado com novas visões sobre fatos, sobre ações antigas, como o Plínio falou dos chatbots lá atrás, soluções novas, né, com a questão da propriedade intelectual aplicada à IA, responsabilidade civil aplicada à IA, como que o trabalho vai ficar vinculado a isso. Então, assim, a oportunidade de hoje para a gente conversar sobre temas tão ricos foi maravilhosa. E eu agradeço cada integrante, né? Cada uma e cada um integrante do Digital Descomplicado pela possibilidade de a gente estar aqui. Então, realmente, na pessoa do Guilherme, muito obrigado, gente. Obrigado pela possibilidade. Obrigado você que está assistindo a gente ao vivo, aqui no Zoom e no YouTube, né? Nós tivemos aí a média de 25 participantes o tempo todo, então foi incrível. Tem tema de TCC pra caramba aqui, hein? Quem está em dúvida aí no 8º semestre, quer correr atrás do preju, assiste de novo e soca a bota. Beleza? Guilherme, obrigado mais uma vez. Deixo a porta do Digital Rights aberta para você, para todo mundo que integra o Digital Descomplicado, para a gente participar de outras reuniões, conversar sobre outros temas, enfim, a gente está aqui à disposição para conseguir expandir a discussão sobre direito digital e construir um mundo cada vez mais justo e perfeito com a educação compartilhada. Obrigado, viu, Guilherme? Uma boa noite. E eu encerro minha fala aqui. Boa noite, pessoal. Então, olha, eu agradeço aqui em nome do Digital Descomplicado, foi maravilhoso. Muito obrigado mesmo pela presença, por cederem o tempo de vocês. Assim, foram várias aulas, né? Foi um compilado de aulas. Hélio, falaram aqui no chat, ó, você desligou a câmera. Eu não sei se, enfim, as pessoas queriam ligar a câmera para falar, enfim, mas acho que vale, então, um segundo debate nosso, porque realmente foi muito bom. Voltando lá atrás na fala do Marco, do Plínio, né? O Marco falando do método lombrosiano, eu nem lembrava disso mais, que isso. E é uma certa discriminação mesmo. O Plínio falando do chatbot, que querendo ou não também é um movimento, a gente vê, né? Percebe um movimento cíclico, que surgem muitas tecnologias, nossa, é tudo muito novo. Não, se a gente parar para pensar, nem é tudo tão novo. Já foi pensado, só está sendo remodelado, né? O Eduardo falou muito bem isso também, o Plínio falou muito bem isso. Enfim, é isso, galera. Não vou mais me alongar aqui, vou agradecer mais uma vez, tá? O privilégio de ter escutados e encerro minha fala aqui, a participação de todos e combinamos uma próxima vez aí. Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado, tchau. gente. Prazer revê-los aí. Gente, Tchau, tchau. obrigada. Tudo de bom.